Hoje, 8 de outubro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira. Uma segunda-feira aí que teve muitos dirigentes e muitos atletas, torcedores, que ficaram com os resultados atravessados, porque tivemos rodada até no sábado, no domingo não tivemos rodada, teremos rodada hoje, teremos rodada amanhã, teremos rodada na quarta, enfim, vamos ter vários jogos aí envolvendo os clubes brasileiros e também nos campeonatos regionais. Aqui nós tivemos a participação do Atlético Itajaí na Série C, tivemos a participação do Almirante Barroso e também do Clube Náutico Marcílio Dias na Copa Santa Catarina, e o resultado impressionante, o resultado de última hora da Chapecoense diante da equipe do Atlético Mineiro. 46 minutos do segundo tempo, uma bola que foi cruzada praticamente, acabou enganando o goleiro Vitor da equipe do Atlético Mineiro, e a Chapecoense se salva pelo gongo, faz 1-0 e sai da zona de rebaixamento, deixando o pepino aí para Paraná, para Bahia, para Vasco, para Companhia Limitada. Mas esse é assunto para nós tratarmos no segundo bloco, quando tivermos aí a nossa tabela dos resultados do último final de semana, tirando o domingo, evidentemente. E o Clube Náutico Marcílio Dias foi até Itaiópolis, né? Exatamente, Itaiópolis. Itaiópolis, e venceu a equipe do Operário 4-2, e por incrível que pareça, primeiro tempo, 0-0. Segundo tempo, 6 gols. O que aconteceu lá, Ingo? Bom, Ládio, boa tarde a você, aos amigos da Univale. O Marcílio Dias esteve em Itaiópolis com todas as dificuldades que o campo oferece, que o estádio oferece, o vestiário oferece, mas é claro que a equipe do Operário de Mafra já está acostumada com aquele estado ali do gramado e vestiários. E o primeiro tempo foi bem complicado, o pessoal da torcida do Marcílio esteve lá apoiando, então jamais te abandonaram, estiveram lá apoiando, gritando pela equipe do Marcílio Dias. O primeiro tempo, o Marcílio bem apático no jogo, uma situação bem complicada, até na transmissão estava sendo dito que o resultado não favorecia e parecia que iria ficar naquela situação. Aí o Marcílio voltou com um comportamento totalmente diferente, já 1 minuto de jogo, um pênalti sofrido em cima do Abner, que o Schwenk cobrou e abriu o marcador. E aí talvez o Operário de Mafra, que o empate seria um bom resultado para a equipe, teve que sair para o jogo para não perder o jogo em casa. Aí o Marcílio fez 2, fez 3, fez 4, ele fez o Ronald, fez para o Operário de Mafra, e o Alessandro, o Schwen, que marcou para a equipe do Marcílio Dias, o Juninho Tardelli, e 2 gols do Levac. O Levac entrou muito bem no segundo tempo, chegou a estar 4-0 para a equipe do Marcílio Dias. E aí aquela frase que eu costumo dizer, quando a cabeça fraqueja, a derrota é certa. Então, quando tu pensa que tu venceu, tu perdeu. E o Marcílio, no finalzinho, depois de 40 minutos de segundo tempo, tomou o primeiro, tomou o segundo, ficou 4-2. E se fosse um pouquinho mais de tempo ali, o caldo ia engrossar lá na cidade de Itaiópolis, mas um ótimo resultado. O Marcílio precisava deste resultado e agora espera o Operário de Mafra na quarta-feira aqui em Itajaí. E um detalhe, o primeiro gol do Marcílio foi de pênalti do Schwenk, e eu tive a oportunidade de ver esse gol. O Schwenk, quando vai bater pênalti, ele tem uma tranquilidade de batedor de pênalti, que ele dá o tempo exato. O goleiro escolheu o canto e se dana. Tanto é que o goleiro foi, depois que o goleiro foi, ficou totalmente aberto, ele fez o gol da equipe do Marcílio e abriu aí as portas para a vitória da equipe do Marcílio Dias. E essa vitória, evidentemente, deixa a chave B numa briga muito grande, até porque o Brusque acabou perdendo para a equipe do Tubarão. O Brusque ficou com 12 pontos, o Tubarão com 11. O Almirante Barroso, com a sua vitória também diante do Internacional, ficou com 8. E o Marcílio Dias, com esse resultado, permanece na 4ª colocação. E essa rodada, que vai ser repetida, agora na próxima quarta-feira, o Marcílio Dias enfrenta o Operário aqui em Itajaí. E aqui as coisas vão ser diferentes? Eu acredito que aqui o Marcílio deva fazer o resultado novamente, acredito até pela experiência, pelo que a gente viu no último jogo, acredito que o Marcílio deva fazer um saldo de gol bom também, muito bom aqui em Itajaí, e precisa porque hoje a diferença entre o Almirante Barroso e o Marcílio Dias está no saldo de gol. O Almirante Barroso tem 1 gol à frente do Marcílio Dias, por isso que ele dá a 3ª colocação e o Marcílio em 4º lugar. E pelo que a gente pôde acompanhar do Almirante Barroso no sábado de manhã aqui em Itajaí, no domingo, sábado de manhã aqui em Itajaí,
a vitória em cima do Inter de Lages por 2-1. Vai ser complicado o jogo do Almirante Barroso lá em Lages. Eu posso até arriscar que o que eu vi no segundo tempo, o Inter foi melhor, poderia ter virado o jogo, perdeu muitos gols embaixo do gol, realmente perdeu muitos gols. O Marco Paraná, um excelente jogador, parece vinho, quanto mais velho, melhor, fez um excelente jogo, fez o gol de pênalti ali, e o segundo tempo o Inter merecia até a vitória em cima do Almirante Barroso, por isso que... E nós temos aí os melhores momentos desse jogo do Almirante Barroso, com a vitória em cima da equipe do Internacional, e que dá ao Almirante Barroso a condição de ficar aí na briga, como o próprio Marcílio Dias. Não está descartado nem Marcílio, nem Almirante Barroso, haja vista que a vitória da equipe Tubarão deu uma segurada no Brusque, ficou o Tubarão ali com 11 pontos, e a coisa pode pegar já nessa virada. Vamos dar uma olhadinha aí nos melhores momentos desse jogo do Almirante Barroso, 2-1 no Internacional. Tá aí então, olha o público. Muito pouco. Como sempre, né? Hoje o Clube Atlético Itajaí, o caçulinha da Série C, ele tem muito mais público do que o próprio Almirante Barroso aqui na cidade de Itajaí. A gente viu no sábado à tarde este público aqui no Gigantão, mas o Almirante Barroso, o público deixando muito a desejar. E aí a gente vê a condição. O que me chama a atenção lá nos lances é que raramente a gente via essa situação da bola rolando nos gramados aqui nos campeonatos em Santa Catarina. Aí o primeiro gol do Almirante Barroso. Isso, desviou no primeiro pau ali, o primeiro gol do Lincoln. Realmente uma cabeçada fulminante. Isso para mim é erro de marcação da defesa adversária. O primeiro pau, aí o Almirante Barroso já tem uma cobertura melhor naquele primeiro travessão, uma bicicleta ali que a gente costuma dizer na gíria, caiu a corrente ali e acabou não se concretizando, né? Então a bola realmente rola no gramado sintético, esta é a grande vantagem. Então dá para ver um jogo até de qualidade ali. Goleiro Henrique, que substitui... O jogo foi pegado, foi um jogo lá e cá. Foi muito bom jogado, foi lá e cá. O goleiro Henrique aí, ó, que substitui o Hudson Júnior, que foi para Portugal, lá arriscar a sua sorte no futebol português. O Henrique vem cobrindo muito bem o goleirão, aí o gol novamente, aí o Almirante Barroso. Gol do Alessandro. Os dois zagueiros bateram cabeça ali, ó. O do Mateuzinho, na verdade. Os dois zagueiros bateram cabeça, ninguém sabia quem tirava e quem não tirava, e aí o Mateuzinho acabou botando a perna e recebeu a vantagem para fazer o segundo gol. Aí mais um lance no primeiro pau, quase com o Almirante Barroso. Então, parece que o técnico Chiquinho Lima... mais uma grande defesa do goleiro Henrique, ele tinha a noção que o primeiro pau ali do Operário do Inter de Lages era o ponto fraco e realmente a maioria das bolas no primeiro pau do Inter de Lages ali. Mas uma grande defesa do goleiro Vander, da equipe do Inter de Lages. Aí o pênalti, aí claríssimo, ninguém reclamou, ele foi fazer o corte, e o Luanderson já deu aquele rapa ali, aí o Marco Paraná bateu. O Henrique acertou o canto, mas tão bem batido que a bola pegou, como se diz, na bochecha da rede ali, sem a mínima chance para o goleirão, o Henrique ali. Então, realmente um jogo de qualidade. Segundo tempo, praticamente só deu o Inter, né? O Inter foi muito melhor no segundo tempo, mas não conseguiu o empate. É como se diz na gíria, né? Quando o goleiro vai no canto certo, é porque ele teve a visão de que o atacante iria bater naquele canto. Mas só que essas bolas que são batidas a 1,5 metro de altura, você tem que estar muito antenado para poder pegar um golpe de sorte, mas foi muito bem batido e o goleiro também foi bem na bola, mas não conseguiu pegar e o resultado então ficou em 2-1. 2-1, só para retificar, o segundo gol do Almirante Barroso foi Matheus Lima, então não Mateuzinho, foi o Matheus Lima e o primeiro do Lincoln e do Inter o Marco Paraná. Nessa chave aqui, o Almirante Barroso venceu o Internacional por 2-1, o Clube Náutico Marcílio Dias foi até Itaiópolis, venceu por 4-2 a equipe do Operário, e o Tubarão, jogando em casa, um jogo que foi antecipado para sexta-feira, ganhou da equipe do Brusque por 1-0. Na outra chave, na chave A, o Hercílio Luz ganhou o Jeque por 3-1, o Fluminense ganhou o Metropolitano por 1-0 e o Figueirense meteu 4-1 na equipe do Beck. Com isso aí, a equipe do Hercílio Luz lidera a chave A com 12 pontos, seguido do Figueirense com 10, depois vem o Joinville com 8, Fluminense com 6, Metropolitano e Beck, os dois estão com 2 pontos. Na chave B,
A equipe do Brusque tem 12 pontos, Tubarão 11, Almirante Barroso 8, como disse o Ingo, Almirante Barroso tem 8, mesmo número de pontos do Marcílio Dias, só que tem um saldo de gol a mais, por isso o Marcílio Dias está em quarto lugar. E o Inter em quinto lugar com 3 pontos e o Operário, que não venceu ninguém, está com 0 ponto. Eu acho que não vai haver muita modificação aqui. Acredito eu que na chave A, o Hercílio Luz, que tem 12 pontos, possa se manter na liderança. Entre o Figueirense e o Joinville. Não vejo possibilidade de Metropolitano. Fluminense, que tem 6, acredito que a briga aqui nas duas vagas vai ser entre Figueirense, Joinville e Hercílio Luz. Eu penso da mesma forma. O Hercílio Luz, eu acredito que praticamente não vai perder mais a classificação, porque Não, mas começa o retorno ainda, né? O Hercílio encaixou uma boa equipe ali, aí já pega o Metropolitano, também pega o Blumenau, vamos que aí ele já consiga 6 pontos, aí ele vai a 18 pontos, então... Mas o Hercílio Luz joga agora, no retorno, contra a equipe do Joinville aqui em Joinville. Eu acho que aí sim, o problema vai ser Hercílio Luz... Se o Joinville ganhar, ele vai a 11 pontos. O Figueirense pode já assumir a liderança ainda a 13. Eu acredito que vai ficar entre Figueirense e Joinville. Acredito que o Hercílio vai brigar frente a frente nesses primeiros jogos já contra o Joinville. Vai ter que ganhar o Joinville no confronto direto e vai ter que ganhar o Figueirense no confronto direto. Mas fica entre esses 3 realmente, Hercílio Luz, Figueirense e Joinville. Eu acho que, na minha opinião, Fluminense, Metropolitano e Blumenau serão apenas o coadjuvante aí do retorno da Copa Santa Catarina. Até porque, nessa fase agora, a equipe do Hercílio Luz venceu o Figueirense quando ele podia vencer. Foi Figueirense e Hercílio Luz. O Figueirense já perdeu para o Hercílio Luz no primeiro jogo. 1-0, o Figueirense, e vai jogar no retorno. Perde aqui para a equipe do Joinville. O Joinville jogou contra o Hercílio Luz, Joinville, Hercílio Luz e Joinville. O Hercílio Luz venceu agora. Foi nessa última rodada agora. 3-1 até E agora retorna lá. Então, se ele conseguir vencer do Joinville, aí sim. Aí ele entra na briga com o Figueirense. Da rodada dos resultados, foi considerado o resultado que causou assim, um pouco de surpresa, 3-1 para a equipe do Hercílio Luz em cima do Joinville, se tratando de um Joinville. Mas quem cobriu o jogo lá e eu pude ouvir o jogo, o resultado poderia ter sido até mais, poderia ter 5, 6 gols do Hercílio Luz. Então, realmente, o time do Joinville não se acertou ainda esse ano no futebol. Vem caindo, e na Copa Santa Catarina não se achou ainda também. E por outro lado, aqui, na chave do Marcílio Dias e do Almirante Barroso, eu acho que essa vitória do Tubarão sobre o Brusque deixa acesa a possibilidade tanto para Marcílio Dias quanto para o Almirante Barroso. Só que o Marcílio Dias enfrenta o Tubarão na última partida lá em Tubarão e acredito que lá vai ser a briga do Marcílio Dias para brigar por uma das vagas no segundo turno. Eu acredito que neste meio de semana, na quarta-feira, o Marcílio Dias deva ultrapassar o Almirante Barroso. Então vamos lá, nessa quarta-feira aí nós teremos Internacional e Almirante Barroso.Esse jogo vai ser lá em Lages. Teremos o Marcílio Dias e o Operário aqui em Itajaí. Esse jogo marcado já para quarta-feira, às 19 horas, no estádio Dr. Luiz. E a despedida, né? Deve ser o último jogo pela diretoria e o último jogo no gramado natural. A partir daí começam as obras para o gramado sintético. E o Brusque vai enfrentar a equipe do Tubarão aqui na cidade de Brusque. Pode-se dar um desenho já nessa primeira partida do retorno para se saber da briga dos 2 classificados para a semifinal da Copa Santa Catarina. E no outro lado, nós teremos Figueirense com o Beck em casa, não vejo dificuldade do Figueirense. Metropolitano vai enfrentar o Fluminense em Blumenau e o Joinville vai enfrentar a equipe do Hercílio Luz lá em Joinville. Exatamente, é uma rodada decisiva porque se realmente o Brusque jogar o que vem jogando em casa, ele vence, a tendência é ele vencer o Tubarão, porque ele é muito forte ali no Augusto Bauer. E o Marcílio Dias vencendo a equipe do Operário de Mafra, que... Não pode ser diferente, né? Deve ser até pelo saldo de gol, ele deve ultrapassar o Almirante Barroso, que hoje tem 1 gol só à frente do Marcílio Dias. E aí é claro que o Tubarão joga aqui em Itajaí contra o Almirante Barroso,
Então, o Marcílio Dias está muito bem encaminhado aí em termos de resultado. É claro que depende dessas situações ali. E o Almirante Barroso precisa de um bom resultado lá na cidade de Lages também no meio da semana. E o Operário é o fabricante do saldo de gol dos adversários. Porque o Almirante Barroso jogou contra o Operário, fez 6-0, somou 6 pontos. O Clube Náutico Marcílio Dias jogou com o Operário e venceu por 4-2. Fez somente um saldo de 2 gols. Por essa razão, a equipe do Almirante Barroso levou vantagem pela goleada que aplicou em cima da equipe do Operário. Se não toma esses 2 gols depois dos 40 minutos lá em Itaiópolis, estaria em terceiro lugar hoje. Porque o saldo de gol é de 1 gol só do Barroso. E quem é o artilheiro do Marcílio? O artilheiro do Marcílio ainda é o Schwenk. O Schwenk ainda é o artilheiro? Ainda é o Schwenk, é o artilheiro do Marcílio Dias. O Levac ontem acordou, hein? O Levac está vivo, fez 2 gols no jogo. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos aí com os resultados do que aconteceu no último final de semana e também vamos abordar aí a participação do Atlético Itajaí, que goleou o Orleans por quanto? 19-0. 19-0. Maior goleada do futebol profissional de Santa Catarina. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E vamos à tabela, vamos ver o que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro, o que nós temos aí para apresentar para o nosso público. Vamos dar uma olhadinha? No Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, na sexta-feira, São Bento 1, Guarani 0, Brasil de Pelotas 0, Fortaleza 1, Avaí 2, Boa Esporte 1, excelente resultado para o Avaí, permanece na 4ª colocação. O Coritiba faz 2-1 em cima da equipe do Juventude e o Coritiba começa a chegar lá em cima. No sábado, ainda pela 30ª rodada, Atlético Goianiense 2, Vila Nova 2, Ponte Preta 1, CRB 0. No Campeonato Brasileiro da Série A, 28ª rodada, na sexta-feira, Sport 2, Internacional 1. Internacional não tem jeito. Corinthians 0, Flamengo 3. Vitória 0, Santos 1. No sábado, Atlético Paranaense 4, América Mineiro 0, Chapecoense no finzinho do jogo, golaço, gol espírita, Chapecoense 1-0 em cima do Atlético Mineiro e São Paulo 0, Palmeiras 2, grande resultado da equipe Palmeiras, assume a liderança e o Grêmio e Bahia empataram em 2-2. Nesta segunda-feira nós teremos aí 3 jogos pela 28ª rodada da Série A, Fluminense e Paraná, amanhã Botafogo e Vasco e Cruzeiro e Ceará. Hoje tem só Fluminense e Paraná. Você acha que esse resultado da Chapecoense consegue dar um respiro para a Chapecoense? Olha, ou é só um alívio? Olha lá, se tratando do gol que a Chapecoense fez, parece assim até que os homens lá de cima que subiram lá ajudaram no resultado, deram um apoio, porque realmente foi um gol milagroso ali, um chute a 47, ela desviou na zaga, acabou cobrindo o goleirão Vitor ali, um excelente goleiro, mas foi um gol realmente inacreditável, saiu da zona de rebaixamento. Acredito que a Chapecoense respira e a tendência é se manter fora da zona de rebaixamento. Nós aqui de Santa Catarina, a gente vai torcer muito para que isso aconteça, mas acredito que ali fora da zona de rebaixamento já dá uma tranquilidade um pouquinho melhor. E amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Botafogo. Para a Chapecoense, a vitória do Botafogo é bem-vinda, porque caso o Vasco vença, a Chapecoense retorna à zona de rebaixamento. Então, os catarinenses com certeza vão torcer para que a equipe do Botafogo vença o Vasco. E o Vasco precisa mais do que nunca desse resultado para não permanecer na zona de rebaixamento, onde a coisa é bem complicada. E aqui em Santa Catarina, na Série C, e depois nós vamos conversar a respeito do aumento de clubes que querem em Santa Catarina. Me preocupa
fazer, e vou fazer essa análise depois. Mas vamos primeiro falar do jogo do Atlético Itajaí, que estava jogando contra a equipe do Curitibanos, precisava fazer saldo de gols, para não depender do resultado do Orleans e Próspera, e o Atlético Itajaí me coloca 19, acho que é a maior goleada de Santa Catarina num jogo oficial profissional, 19-0. Exatamente, Eladio. Ontem a gente fez a pesquisa pela web, pela rádio, realmente foi a maior goleada de Santa Catarina no futebol profissional de todos os tempos. Trabalhei neste jogo ali no Hercílio Luz ali, e é claro, devido todo o que aconteceu com a equipe do Curitibanos, proporcionou esse tipo de resultado ali no Gigantão das Avenidas ali. A princípio, com a chegada da delegação do Curitibanos, os atletas chegaram, houve lá, o pessoal já passou o relato, chegaram sem almoço, foram para o jogo desta forma, chegaram com 11, apenas 11, sem os reserva. E aí o primeiro tempo abriu uma vantagem de 7-0 já no primeiro tempo, e aí ficava aquela expectativa se voltava ou se não voltava pro segundo tempo. Aí foi onde entrou o presidente do Curitibanos em cena e acabou tornando as coisas ainda mais difíceis. O que ele fez? Ele entrou, ele apareceu do nada na beira do campo, se dirigiu ao vestiário, e já na porta do vestiário, eu como repórter, a gente assistia ele pedindo para os garotos sair de campo. Vamos sair, vamos embora, ele queria ir embora. E aí, quando os garotos entraram no vestiário, aí ali dentro o bicho pegou ali. Aí, tanto que logo depois, uns 4, 5 minutinhos, começaram a sair o goleiro, o zagueiro, alguns jogadores já estavam prontos de bermuda, chinelo e mochila nas costas, e o Curitibanos ia embora. Até anunciei na rádio, o Curitibanos vai embora, está pronto para ir embora, já está com a roupa para ir embora. Isso tudo antes do jogo? O que me chamou a atenção quando eu vi eles prontos é que a maioria dos que saíram estavam chorando muito. E aí eu fui entrevistar os jogadores, porque eles saíram e foram para o vestiário do Itajaí. E lá eles pediram fruta, eles pediram água, começaram a se alimentar e aí começaram a passar o relato. E aí na entrevista que o Bruno Andrade deu para mim e o Jean Carlos também me deu a entrevista, eles relataram que realmente os meninos tinham sido agredidos lá no vestiário e tomado uma pressão muito grande no vestiário do presidente, então resolveram ir embora. E aí entrou em cena todo o quarto árbitro, entrou o Crispim também da federação, e aí convenceu os jogadores, eles voltaram ao vestiário, só que aí voltaram para o campo apenas 9 jogadores. Um alegou um estado físico desgastante e o outro alegou uma lesão. Então os garotos voltaram com 9 jogadores no segundo tempo, e aí, Eladio, aí que vem o relato mais doloroso de tudo ali para quem trabalhou. Bruno Andrade chorou muito na entrevista do intervalo, o Jean Carlos chorou muito pela situação dos garotos, mas vale ressaltar assim, jogaram os 90 minutos com 9 no segundo tempo, não tomaram um cartão amarelo, não bateram, não xingaram, jogaram em pé, caíram e quando caíram de cãibra, que precisavam atendimento, mas terminaram o jogo com dignidade. Então, diga assim, que se hoje tem um prêmio de fair play na Federação Catarinense, na Série C, tem que ser dado para esses 11 garotos do Curitibanos, que em momento algum largaram do jogo e ultrapassaram a barreira da vitória. Eles ultrapassaram a barreira da vitória e hoje foram considerados aí uns garotos de personalidade, caráter e dignidade. Olha, eu sempre tive um questionamento com relação à Federação Catarinense de Futebol. Isso não é de hoje. Eu sempre disse que a federação tem por obrigação de fazer um levantamento, ver a estrutura das equipes que estão querendo competir no campeonato oficial da federação e não permitir esse tipo de coisa. Aventureiro não cabe mais no futebol profissional. Quer ser aventureiro, vai fazer o seu timezinho ali no amador, aí na sua região, onde não tem que pagar ninguém, onde você vai lá brincar, vai se divertir, mas profissional não cabe mais isso. Apesar de que a federação tem aí um caderno de encargo que só para 2020, 2021, que vai ser cobrado esse caderno de encargo. Eu acho que já deveria ter sido cobrado agora. E já que o Carlos Crispim estava lá no Almirante Barroso, vendo esse espetáculo aqui, esse dirigente aqui tem que ser banido do futebol. Quando ele pensar em dirigir um time, apresentar um time, tem que parar. Toda a imprensa comentou isso. Primeiro é um time do Orleans que não está jogando na sua cidade.
joga em Paulo Lopes. Que é empresário. Outra, Eládio. Se tu tem um time, sei lá, Estrela Futebol Clube, pronto, é uma coisa. Agora, se tu tem um time Curitibanos, tu tem o nome da cidade. Tu tem um time, Itajaí, tu tem o nome da cidade. Então, acima de tudo, é o nome da cidade que está em campo. Então, tem que ter os devidos cuidados para que nada de errado aconteça, como aconteceu lá no sábado à tarde, lá com esta equipe de Curitibanos. Mas, assim, eu gosto de ressaltar, eu acho que o bem tem que prevalecer o mal. Então, o bem que esses garotos fizeram pro futebol, se mantendo daquela forma, até muitos dentro do campo ali, vamos, que a gente está sendo filmado, a gente está sendo, e pode proporcionar uma oportunidade melhor para a gente, vamos, e realmente eles foram, até jogador, Eládio, pedindo para mim, no final do jogo, me entrevista. Então, a situação é o sonho do garoto, eles sonham com isso, então realmente eles queriam chutar o balde, complicado. eles queriam chutar o balde depois do jogo. É complicado. Aí como é que você quer que um atleta fique em pé num jogo onde você está tomando 19 gols? O goleiro deve ter dado um entorse na coluna de tanto baixar para pegar a bola. Não, e o detalhe maior, Eládio, o final do jogo, qual foi os dois jogadores que foram para a relação de melhor em campo? Acredite se quiser. Goleiro Diego, do Curitibanos, e o Bruno Andrade, do Itajaí. Ele tomou 19 gols. E eu vou dizer para ti, e pega muito. Agora, tu imagina a quantidade que ele pegou e mesmo assim tomou 19. É claro que a gente elegeu o Bruno Andrade, pelo que tu fala, pelo profissionalismo que a gente tanto cobra no futebol. Então valeu, né? Valeu pelo menos para ele, né? Tomou 19 gols e foi considerado o melhor jogador. E aí, destaque na sua equipe, tomar 19 gols. Se ele pegar as imagens das defesas que ele fez neste jogo, apesar dos 19, e não colocar o resultado, ele monta um DVD e sai tranquilo aí para tentar um novo clube. Olha, só completando, nós vamos ter agora a semifinal, que vai ser Itajaí contra o Carlos Renault, e a equipe do próximo vai enfrentar a equipe da Caçadorense, mas isso tudo nós vamos conversar amanhã. E amanhã também eu quero fazer aqui um comentário a respeito desse aumento do Campeonato Catarinense para 12. Me preocupa. Um abraço e até amanhã.